Olá, eu sou a doutora Kelly Mendonça, estou aqui no podcast No Direito. E hoje, né, teremos aqui na nossa mesa o convidado, temos aqui os nossos amigos, e aí eu vou apresentar para vocês. Então, a gente vai falar aí sobre um pouquinho sobre a questão do direito, sobre vários assuntos interessantes, peço que fique com a gente. E vamos lá, doutor Tiago, gostaria de apresentá-lo. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Thiago, sou especialista em direito previdenciário. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Ah, muito bem. Doutor André, meu sócio, meu amigo aqui que está aqui com a gente hoje também, fazendo parte dessa mesa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Kelly. Para mim é um prazer estar aqui nessa Ah, mesa eu hoje. agradeço o Eu que vou prazer. estar aqui Aí, ah, esporadicamente. não! Mas Não, não. não poderia ficar de fora aqui. Recebeu o presidente da Nossa, comissão, né? sim, Você viu? Nosso sim. convidado de honra hoje. Nosso convidado de honra, doutor André, obrigada. Estamos aqui e hoje o nosso convidado é o doutor Sérgio Guzmão. Doutor Sérgio, enorme prazer, viu, recebê-lo aqui no nosso podcast no Direito. Bom, o doutor Sérgio, ele é professor, ele é advogado, ele é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da nossa subseção, né, aqui da Penha de França. Então, doutor Sérgio, sua palavra. Olá, Kelly, tudo Ah, bem? Eu quero agradecer aqui pelo convite que ah, me foi feito por você, me foi feito pelo André, tá? E o Tiago aqui conosco, né? Um jovem advogado. Um jovem advogado é bom estar entre os jovens, né? é Gente que já ótimo. está com alguns calejos, alguns tropeços tem levado na vida, nada melhor do que conversar com o público, conversar com os jovens advogados. Sim, Isso. certeza. E assim, eu, na verdade, sou um contador de histórias, Adoro essas tá? coisas, Então, eu sou um adoro contador de isso. histórias. Quando eu vou falar de direito previdenciário e do direito no geral, embora o conhecimento da gente é limitado, eu gosto de contar histórias, porque eu acho que contando as histórias talvez fique mais fácil da compreensão do público, até porque nós não falamos só, e acredito que o podcast no direito aqui, ele não atinge somente o público do direito, não, Não, e é sim um público diversificado, inclusive as sim. pessoas que não compreendem o direito. Exato, doutor Sérgio, obrigado, é exatamente isso. Esse podcast ele vem trazer assim, informação. A gente quer mesmo que as pessoas se mantenham aí informadas sobre diversos assuntos, não só sobre direito previdenciário, trabalho ou de outro, mas em assuntos mesmo, uma questão de informação. E o que você vem trazer, contando história, vai ser, né, muito bem-vindo e a gente vai gostar muito de estar aqui para ouvi-lo. Então, vamos a iniciar aí o nosso podcast. Quero saber, já que o doutor é contador de histórias, Ah, sim. queremos ouvir essas Essas histórias, histórias. né? E, assim, à frente da comissão, eu sei que você tem um trabalho ali também perante o sindicato da construção, tem uma cartilha que você, junto com a doutora Ana Paula, escreveram, né? Então, com toda a tua experiência ali dentro da área do direito previdenciário, qual que tem sido a maior dificuldade hoje, pós-reforma e tudo mais, do segurado poder entender? Então, André, eh, contar a história, falar o direito previdenciário, falar do desenvolvimento da advocacia, tá? Previdenciária e principalmente da advocacia previdenciária que a gente exerce lá no escritório, ela tem, assim, várias etapas, tá? Várias Hum. etapas. Primeiro foi porque o direito previdenciário, eu e a doutora Ana Paula, nós somos da época em que se alugava Ah, pedras, se Eu já ouvi alugava falar disso banquinhos daí. aqui nas conheço essa agências da época, Previdência conheço essa Social, época. Hum. tá? E então o nosso engajar no direito previdenciário já tem alguns anos, para mais de 2 décadas, tá? Uhum. Isso para quase 2 décadas e meia. Então temos bastante história, história que aprendemos e não é irreal, é real que nós aprendemos no início muito mais com o segurado, tá? Nas Uhum. vilas, nós aprendemos muito mais com o servidor do INSS do que através Hum. da literatura, que isso no final da década de 90 para início dos anos 2000
era quase escassa. E hoje, graças a Deus, temos aí, né, excelentes literatura e que fala sobre quase Uhum. tudo. Com relação à frente à comissão de direito previdenciário da nossa Da nossa subseção, né, subseção, da Kelly? nossa Da nossa subseção, né? subseção da OAB Penha de França, fica aqui um abraço para o nosso presidente Marcelo Marcelo Paiva, Marcelo Paiva. tá? Para Paiva. o nosso vice-presidente, doutor Edilton, que hoje está completando mais uma primavera, Que Olha, tá? parabéns, Bacana. parabéns, doutor. Então fica aqui os agradecimentos a eles, porque como que eu cheguei na subseção da OAB Penha de França? Primeiro, eu tive escritório por quase 2 décadas lá na Praça da Sé. Nossa, tá Uhum. certo. Lá na Praça da Sé mesmo, Caramba. bem na Praça da Sé, de frente à praça onde a muvuca Acontece. acontece, onde Acontece, tudo Onde tudo onde tudo acontece. acontece. E nos anos, acho que 2012, 2013, eu recebi um convite para ser presidente da Comissão de Direito Previdenciário na subseção da Vila Prudente. Ah, Tá? Então, eu fui presidente da Comissão de Direito Previdenciário da subseção até pela da prudência. Vila Prudente, tá? Engraçado que quando eu recebi o convite para ser presidente da Comissão de Direito Previdenciário lá da subseção, eu falei, gente, o que faz um presidente de comissão? Eu não sei, E pelo amor agora? de Deus, essa parte administrativa, Cadê a isso é muito cartilha? difícil. Cadê, né? Cadê Cadê o o manual? beabá? Cadê Cadê o o Cadê o manual? beabá? O que segue, o que faz? Eu não Dá um confesso Google. que não sabia mesmo. E até hoje a gente ainda não sabe, tá rateando, né? Uhum. Mas assim, aí tem o nosso amigo Cláudio Rios, tá? Sim. Eu Sim. liguei para ele foi meu orientador na pós-graduação na Escola Paulista de Direito, né? Nossa. Aí eu falei, Cláudio, eu recebi um convite para ser presidente da subseção, da comissão, né? Da subseção Vila Prudente, e eu não sei o que faço. Hã? Aí ele falou, vixe Que Maria, e apuro. agora? Hã? Que apuro. Mas vamos Olha. fazer o seguinte, eu vou te passar o contato da Maura Feliciano, Ah, Maurinha. doutora né? Maura. Me passou o telefone da Maura Feliciano, né? Eu não a conhecia, foi mais ou menos nessa época, 2012 para comecinho de 2013, e desde lá a Maura vem me auxiliando, vem me ajudando a ser presidente de comissão, porque até hoje eu não sei, tá? Ah, E ele tem Até hoje eu bagagem, né? ainda não sei. sabe, E- doutor. Ele é um não, excelente sendo modesto presidente. aqui, É, ó. sim. E aqui na Penha eu caí quase que de paraquedas. Estou falando aqui na Penha porque nós estamos na Zona Leste, tá? Sim, Você que sim. nos assiste aí, eu falo aqui na Penha porque nós estamos na Zona Leste De e São somos Paulo. inscritos, né, na subseção da OAB Penha de França aqui em São Paulo. Na Penha de França, teve a pandemia, né, no início dos anos, no início de 2020, Vixe. e os escritórios foram fechados, os Foram, escritórios de foram. advocacia. Há pouco tempo eu tinha pedido afastamento da presidência da Comissão de Direito Previdenciário lá da Vila Prudente, tá? Uhum. Há pouco tempo eu tinha pedido o meu afastamento e um certo dia postei no meu Facebook, no Facebook, que nós estaríamos, eu e a doutora Ana Paula, estaríamos montando o escritório saindo da Praça da Sé e vindo para cá, para Penha. Olha. Uhum. E aí tem o doutor Marcelo Paiva, que é o presidente Sim. da comissão, me convidou, vem para cá para a gente tomar um café. E por ironia do destino, estava vago o cargo de presidente, né? E aí eu Bacana. fui nomeado a ser presidente, e assim, estou presidente, Está não presidente. sou presidente, estou presidente, Sim. tá? E o resto só Deus dirá, só o futuro, né? O futuro a Deus pertence, não saberemos o que acontecerá, mas eu espero permanecer aí ajudando a advocacia previdenciária, a advocacia como um todo, por um longo tempo. E se for possível permanecer como presidente da Comissão de Direito Previdenciário, para mim está excelente. Excelente. Ótimo. Ah, muito bom.
a comissão de direito previdenciário, às vezes as pessoas não entendem, mas o que faz uma comissão? É importante, né? Tudo que a gente faz na comissão tem toda a questão de oficinas, a questão da cartilha, e são uma série de questões que a gente trabalha na comissão de direito previdenciário. Então, você que acabou de se inscrever, que não sabe, venha para a OAB, é muito importante essa questão de se associar e mesmo de ser, né, inscrito na comissão, e estar por dentro de todos esses assuntos, seja da área que você goste, é bem interessante. Mas vamos lá, doutor Sérgio, nosso contador, vamos conversar mais um pouquinho. Essa questão da comissão, e como que é o escritório? É muito diferente? Saiu do centro e veio para o bairro? O que o senhor sentiu aí nessa questão? Eu fiz isso, então eu tô, né, assim, eu fiquei muito tempo no centro, com a pandemia a gente veio para cá. Então, você sente é diferente você, lá era onde tudo acontecia, né? Antes ali era tudo, a gente fazia tudo no centro, e hoje não mais. Hoje é muito online, tem essa questão virtual. E como é que está sendo o escritório? Então, Kelly, antes de responder esse seu questionamento aí, eu acho que eu fiquei em débito com o André, né? Que ele falou da cartilha. Ah, da cartilha, Tá, ele falou isso. da Vamos falar da cartilha. cartilha. André, essa cartilha surgiu da seguinte forma: eu fui convidado, ainda quando tinha escritório lá no centro, né, na Uhum. Praça da Sé, número 96, para participar de um congresso, não, uma palestra, tá? Uma palestra para o pessoal da construção civil. Recebi o convite do presidente do Sindicato da Construção Civil. Um abraço aqui para meu amigo Ramalho, presidente lá do Sindicato da Construção Civil, que me convidou para fazer essa palestra, uma palestra aberta ao público, Olha. e que eu falasse de uma forma que as pessoas pudessem entender, tá? Que pudessem entender sobre a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência tinha acontecido há pouco, isso foi logo após Novembro de em 19. novembro de Novembro. 2019, e eu participei do Café com Ramalho, que chama, tá? Ele faz isso, fazia pelo menos todas as sextas-feiras. Hoje acredito que ele não está conseguindo mais tempo para fazer isso, mas ele fazia, e nesse Café com Ramalho eu fiz essa palestra Uhum. e falei sobre vários pontos da reforma trabalhista, perdão, da reforma previdenciária, Previdenciária. como era e como iria ser, inclusive para os anos agora, os anos atuais, que já se passaram quase não, 4 anos, 4 quase anos. 5 anos Quase da 5 anos. reforma da Previdência, e essa cartilha que nós desenvolvemos, ela está atualizadíssima, se olharmos que ela foi planejada logo após a reforma da Previdência, tá? E assim, como é que surgiu? Depois da nossa palestra lá, do nosso café com o Ramalho lá, ele gostou, não sei se do jeito que nós conduzimos lá esse bate-papo, e ele falou: doutor Sérgio, precisamos urgente de uma cartilha para explicar isso para o povo. Para o povo, essa cartilha foi feita para o povo, então precisamos isso num linguajar bem simples, tá? Acessível, Sim. né? E você, Thiago, que está começando agora começando agora, que eu digo, Sim. no direito previdenciário, eu falo começando agora porque você é um jovem, muito Sim. jovem ainda, se comparado a... Com certeza. Se comparado aos demais, se comparado aos demais que compõem essa Vocês são mesa 5 aqui. anos mais velho que eu. Eu digo, dá uma olhada na cartilha que ela está bem explicativa, tá? E é isso. E aí nós procuramos escrever uma cartilha, eu e a doutora Ana Paula, de fácil acesso, tá? Que todos pudessem ler e entender sobre as regras, as novas regras da Previdência Social. E ali fizemos um comparativo antes reforma e pós-reforma. E é isso. Muito bom. Essa cartilha é importante, por quê? Porque as pessoas não têm, né,
a linguagem, né, ela não entende, então essa cartilha com uma linguagem mais simples é importantíssima As para todo questões de mundo mesmo. aposentadoria ficou bem Depois mais deixa difícil, né? pra gente aí o endereço, como é que pode acessar essa cartilha, porque se tiver essa disponibilidade a gente Sim, Sim. ela é tem tanto importante. virtual quanto impresso, Ah, né? Que eu já então. tive o prazer de presenteá-los Ah, já, com a gente essa, já tem essa com Temos essa cartilha. cartilha, tá? Nós Então, temos para essa mim e cartilha. para a doutora Ana Paula, que fomos os autores dessa cartilha, para nós é muito significativo, tá? Sim. Muito Então significativo. Acho depois que nós vamos fazer o é. seguinte, vou dar uma sugestão. Vamos pegar a cartilha? Não, pedir para a edição depois, colocar O aqui, endereço aqui da embaixo, cartilha, aparecendo exatamente. cartilha, onde pode Pode acessar, acessar. né? Sim. Que aí quem estiver assistindo, tiver interesse, vai lá, clica E aí vai tem entender acesso à toda página. essa questão, porque está numa linguagem muito mais fácil, né? Sim. Uma linguagem muito mais acessível que a pessoa possa Principalmente para entender explicar sobre as de retirações, compreensão, né? Perfeito, compreensão. perfeito. Então Tem, deixa que a gente vai tá? Tem, colocar o link tem toda a direitinho. liberdade para Ah, isso, então. né? E assim, esse nosso bate-papo aqui já diz, podcast no direito. E se é no direito para todos, é o Pra direito todos. coletivo. Então, Exatamente. as informações, quanto mais informações para a sociedade, tá? Já que falamos no linguajar simples, estamos falando para a Para a sociedade. sociedade. Sim. E falar para a sociedade, acredito que a cartilha trará muitos benefícios, tá? Ótimo. Ah, agradecemos, né, doutor Sérgio? Agradecemos mesmo. E Kelly, com relação ao escritório mudar do centro para cá, assim, qualquer mudança que acontece na vida da gente, lógico, a gente muda com a expectativa de que seja sempre melhor. Esse é o Sim. intuito da Sim, mudança. sim. Uhum. Assim como foi quando acontecem as reformas, né? Quando acontecem as reformas no ramo do direito, podemos falar a reforma trabalhista, podemos falar a reforma previdenciária. A expectativa é de que a reforma, você telespectador que nos assiste, quando se fala de reforma da Previdência Social, quando se fala de reforma trabalhista, a expectativa é que o direito que seja uma reforma para melhorar a vida das pessoas. É o que se espera. Então, quando se fala em uma mudança, quando você fala em uma mudança de local de endereço, ou qualquer que seja a mudança na vida das pessoas, você quer mudar para melhor, tá? Sim. Quer mudar para melhor. Infelizmente, a reforma da Previdência Social, assim como foi a reforma trabalhista, para mim, aí eu falo por minha conta, não falo por ninguém, para mim foi quase que um sepultamento, tá? Quase um Sim. sepultamento dos direitos sociais, Sim. tá? Mas enfim, mudamos da Praça da Sé para Penha. No início foi um pouco difícil, e até porque lá na Praça da Sé a gente tinha contato com tudo e todos, né? Sim. Com tudo e todos. Então foi uma adaptação difícil, mas graças a Deus foi uma mudança para melhor. Ai, olha que Foi uma mudança para melhor. bom, que bom. Esperavam vocês que eu ia falar que mudou, sofreu? Não sofreu. Foi uma mudança para melhor. Não tem história Não tem triste no final. história viu? triste, isso é bom, né? Isso é Muito bom, não tem bom. história triste, é ótimo. Mas assim, doutor Sérgio, tá falando da reforma, tudo mais, que trouxe, de um certo modo, alguns prejuízos aos direitos sociais, né? E mesmo quase 5 anos pós a reforma, a gente percebe que há ainda muitas dúvidas dos segurados, por parte dos segurados, principalmente porque mudou algumas nomenclaturas, Ocorreu muito né? impacto, né? Correu muito impacto. A regra de transição, o pessoal não está tão acostumado ainda com essa questão da regra de transição, então vê lá naquele simulado, naquela calculadora do INSS, eu posso aposentar, mas às vezes, se a pessoa guardar ali 6 meses, 1 ano, tem uma aposentadoria muito melhor. Então, assim, o que você tem visto ali na sua prática desses 20 anos de advocacia, mais assim, da reforma para cá, que o segurado chega em você, doutor Sérgio, me explica melhor isso aqui. Me fala aqui, eu estou com uma dúvida que se eu já posso aposentar ou não, se eu posso acreditar naquela calculadora do meu INSS. Acho que o meu sorriso aqui já diz, né? Já diz
que nós estamos aquela simulação, já é simulação, está escrito Uhum. lá que Sim. nada é oficial, é uma simulação. Na verdade, aquilo é uma armadilha. Eu entendo aquilo como uma armadilha. A intenção foi boa. A intenção de mostrar ali, deixar mais A transparente, a transparência. transparência foi boa, mas aquilo para mim ainda funciona, aquela simulação em si funciona como uma armadilha, Uhum. tá? Funciona como uma armadilha, mas tem os seus pontos positivos, tá? Tem os pontos positivos. E por que que tem os pontos positivos? Você precisa entender o que é que se pega ali. Quais são as armadilhas postas pelo INSS, tá? Que dá a impressão para o segurado de que ele já tem direito a se aposentar, tá? Uhum. Inclusive uma simulação de valores que são Sim. irreais, Aham, tá? Que aham. são irreais. Então é uma armadilha, e quando eu digo que é uma armadilha, se você verificar de um cliente seu, aposentadoria por idade, por exemplo, homem, 65 anos, Uhum. às vezes aparece naquela simulação lá que ele tem 19 anos, 20 anos de Sim. contribuição. Ele não conversa também especial, né? O Não, simulador. quando você dá entrada no processo, Falta tempo. falta tempo de É, contribuição. falta tempo de Então, contribuição. é uma armadilha para a sociedade. É Uhum. uma Sim. armadilha para a sociedade. E a sociedade não pode ficar à mercê, tá? Não pode ficar à mercê dessas armadilhas do Estado. O Estado, Uhum. o Estado, Tem que não ser posso dizer facilitador, né? aqui que o Estado é criminoso, mas é quase um crime, Uhum. o que ele faz com aquela simulação. Deveria excluir aquilo, se não aperfeiçoar, entendo eu que deveria excluir aquilo. Sim. De toda sorte, isso para nós advogados, né? E aí eu vou falar para nós advogados, a vantagem daquela simulação é que se você entender de direito previdenciário, você não trabalha só com aquilo. Aquilo serve como um parâmetro, tá? Sim, Serve como um parâmetro. Agora, para você, telespectador que nos assiste e acredita piamente naquilo. Não acredita. Procure um profissional habilitado, procure um profissional da área que conheça, que vai entender realmente se aquelas informações que constam ali são informações reais e não apenas uma simulação. Então, qualquer dúvida, procure um advogado da sua confiança, procure alguém que entenda de direito previdenciário para te auxiliar. Porque se não auxiliar, o que que vai acontecer? Muitas vezes você vai fazer o requerimento do seu benefício e o INSS é claro nesse sentido. Ah, não precisa de advogado para fazer requerimento administrativo. É só clicar no botãozinho, né, que eles falam. Kelly, Exato. você não sei se você lembra, mas acredito que você lembra, que o André também lembra, que certa época existia uma propaganda do governo falando Sim. que não Não precisa. precisa de advogado, que Exatamente. não há necessidade de advogado. E aí cabe a você, segurado, escolher se você precisa ou não do advogado. Eu até faço uma brincadeira, tá? No juizado especial federal e mesmo no juizado especial Uhum. civil, não há Não precisa. necessidade de entrar Com advogado. com advogado. Você pode ir lá, Tipo é o de jus É o postulante, jus Sim. o jus postulante, postulante da exatamente. Justiça do Trabalho, tá? O acessibilidade artigo da justiça. 840 da CLT, é o jus postulante. Acontece o quê? Que, na maioria das vezes, você segurado que procura o jus postulante porque acredita naquela ilusão de que não há necessidade de constituir um advogado para defender os seus direitos, corre o risco de ter uma ação improcedente. Veja bem, improcedente é perder a causa, isso transformando numa linguagem simples e acessível, é perder a causa e muitas vezes não dá para se fazer mais nada. Não, e até mesmo se você for entrar com recurso, você precisa de um advogado. Olha Sim. como é incoerente, né? Você não Sim. precisa para postular, mas se você for recorrer, você só Precisa recorre do com o advogado. advogado. Então, é bem contraditório isso. Depois que o cliente já perdeu, já está lá, Sim. agora você vai ter que procurar uma. Não deveria ser. Essas informações, elas deveriam ser mais claras, né? E outra, né, Kelly? A legislação previdenciária, não só a lei em si,
mas as portarias que toda hora saem e tudo mais são tão complexas, até para nós advogados, que dirá para a pessoa simples, para o segurado, para quem trabalha na construção civil, quem trabalha na questão de transporte, né, Sim. motorista, cobrador e tudo mais. Então ele vai lá, vê, só falta ficar brilhando, né? É. Aposentadoria, aposentadoria, Aposenta, aposentadoria, aposenta, aposenta. Isso até a renda, né? Que aí ele clica no botão, que você ele já clica tem no direito. botão É. e muitas vezes o que acontece? Ele vai perder dinheiro. Dinheiro que vai fazer falta para ele lá na velhice, porque ele vai aceitar uma aposentadoria com valor menor, porque o INSS, num primeiro momento, não vai analisar se a pessoa é PCD ou não, se a pessoa trabalhou em situação insalubre, perigosa, e vai perder dinheiro que vai refletir lá na frente, na velhice dele. É que além do É. simulador não converter, né, o período especial, ele também não faz a contagem certa da Não, carência. exato. Porque muitas vezes tem lá 15 anos, carência 180 meses, bonitinho e dá E ainda negado. dá errado. E o problema nem é esse, o problema é assim, ele clicou lá, aceitei, fui no banco, recebi. Doutora, mas assim, e agora? Saiu minha aposentadoria e como é que eu faço? A questão toda é que vocês vão lembrar dessa questão da desaposentação. Não cabe Não desaposentação. Então, assim, você se aposentou, isso já foi decidido, já foi pacificado, é irrenunciável. Juro de Eu lembro até perfeito, né? das palavras do ministro Barroso falando, é irrenunciável, personalíssimo e irrenunciável, não existe desaposentação. Gente, uma vez aposentado, é aposentado para sempre. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, precisa tomar bastante cuidado naquela, vou clicar aqui para me aposentar. Não faça isso sem uma análise, sem verificar a documentação. A gente precisa ver retificação de CNIS. Então, tem uma série de coisas ali que aquela simulação ela não traz a realidade, realmente é o que o Dr. Sérgio falou. Ela traz o quê? Eu vou simular. Mas existem outras ferramentas que a gente precisa analisar. Documentação, CNIS, acerto de CNIS, retificação, se está tudo certo, a documentação, foi reconhecido tempo especial, tem tempo especial, não tem ali um acidente, porque já muda cálculo, enfim. Qual é a aposentadoria que vai caber melhor para o seu cliente? A gente precisa analisar tudo isso e, na verdade, naquela simulação, simples simulação não tem. Mas lembre-se, uma vez aposentado, não há desaposentação. Então, guardem bem essa frase. Guardem bem essa Guardem. frase, Kelly, e eu não sei se eu posso fazer um comentário, Pode. de forma até meia pesada aqui contra aquela decisão do Supremo, porque, infelizmente, aqui também são palavras minhas, tá? Palavras minhas. Sim. Eu acredito que a decisão do Supremo, com relação à desaposentação, foi mais uma decisão política do que jurídica. Não importa que aquele acórdão teve 150, 160 páginas, para mim foram 150, 160 páginas que foram mais para o cunho político Uhum. do que jurídico. Lembro eu que quando estava no auge da desaposentação, inúmeros juristas de nome e renome escreveram vários livros, as decisões proferidas nos tribunais inferiores e até no STJ, todas reconhecendo, tá? Uhum. Reconhecendo o direito a desaposentar, o direito a desaposentar. E por que que reconheceu esse direito a desaposentar? Porque lá em 95 existe o pecúlio. Uhum. Então, a origem da desaposentação tem fundamento no pecúlio, tá? Com a extinção do pecúlio, os advogados, os estudiosos do direito, entre eles o professor Vladimir de Novaes Martinez, né? Uhum. Começou a pesquisar e falou, algo precisa ser feito com relação a isso. Então, criou-se a figura da desaposentação. E quando foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, um dos grandes argumentos que nós tínhamos na defesa dos segurados, porque você segurado, tenha certeza, se alguém defende o seu direito, se alguém defende o direito do trabalhador, se alguém defende o direito do papo, pode ter certeza que são os advogados. Os advogados, e principalmente nas questões previdenciárias, porque na maioria dos casos, o advogado só recebe
No final. No final. no final. É só Então, com se ele música. não receber, se ele não lutar para que ele receba, você também não vai receber. Então, confie no seu advogado, principalmente no seu advogado previdenciarista. Seu advogado previdenciarista, na maioria dos casos, vai receber quando você receber. Então, se você não tiver êxito, perdeu 2. Perdeu. Perdeu 2. Aliás, perdeu muitos. Perdeu muitos. Perdeu muitos quando eu cheguei aqui. Quantas e quantas pessoas eu vi e que essa máquina precisa ser movida? Hã? Uhum. E só vai ser movida com relação ao direito previdenciário se houver sucesso nos processos. Sim. Tá? Se Exatamente. não houver sucesso nos processos, é prejuízo, é tirar do bolso. Mas, retomando a questão da desaposentação, dizia, ou diz ainda, não olhei mais, o artigo 183 do decreto 3048, tá? Que não era, de 3048 de 99, que não era possível a desaposentação. E, não posso falar em percentual, mas grande parte dos livros da jurisprudência também falava, ó, decreto não pode criar, modificar, extinguir lei. Uhum. Sim. E isso é o real, isso é o que nós aprendemos desde o primeiro dia na faculdade ou na faculdade. universidade, até vamos ser sepultados com isso. Isso daí Tá? nem é questão de direito previdenciário, direito constitucional. Questão de questão direito constitucional. Então, De cabe direito em E, todas as e áreas. quando submetido ao Supremo, ao crivo do Supremo Tribunal Federal, o que eles decidiram lá? Que não havia lei que se tratava da desaposentação. Por não haver lei, não disseram que o decreto vale, né? Mas não tem lei, precisa ser criada uma lei. Não, a desaposentação não pode ser inventada, tá? É Uhum. preciso de uma legislação Que regulamento. que regulamente. Mas será que de fato não existia lei? Agora é uma provocação. Será que de fato não existia lei? Hã? Existia. É. Uhum. Olha aí o Existia. ponto de interrogação. Olha o ponto de interrogação, Olha o você ponto. que nos assiste, Olha o ponto. você que nos assiste, você advogado, posso falar direto para os Pode, advogados? pode, Você pode advogado falar. que está nos Colegas, né? assistindo, você colega que está nos assistindo e acha que a desaposentação não existe mais, o Supremo bateu o martelo lá, que a desaposentação não existe por falta de previsão legal. Pois bem, quando se trata da aposentadoria do parlamentar, lei, se não me falha a memória, me perdoe se eu estiver errado no número da legislação, mas se não for 1 para cima, é 2 para cima ou 2 para baixo. Né? Lei 9.507. Lei 9.507 de 97, tá? Quando criou o sistema de aposentadoria do parlamentar lá, tá cristalino lá na lei. Tá? Não tem dúvida, se não me engano, parágrafo 2º ou 5º, alguma coisa lá. Artigo 2º ou 5º, tá? E um de seus parágrafos é uma lei pequena e vale a pena ler. O parlamentar, quando ele cumpre 8 anos de mandato, 8 anos. 8 então, o anos. deputado federal tem que ter pelo menos 2 mandatos, Aham. tá? O senador, pelo menos 1 mandato. Ele tem direito à aposentadoria proporcional. Veja bem, Olha só. o parlamentar 8 anos. tem direito à aposentadoria proporcional, proporcional aí aos seus vencimentos, tá? Após 8 anos de mandato. Olha só. Acontece que, se esse parlamentar se afasta das atividades, por N razões, depois que cumprido 8 anos, e tempos depois volta para a vida parlamentar, é eleito novamente e cumpriu mais um mandato, seja de 4, seja de 8 anos, ele pode incluir esse tempo para majorar os efeitos da sua aposentadoria. E a desaposentação. Onde está a isonomia nisso daí? Onde que o Supremo disse que havia necessidade de legislação específica? E o princípio da isonomia, que todos são iguais perante a lei. Por quê?
E aí fica a Doutor Sérgio, dica. não te contaram? O pessoal lá de Brasília não Eles são. têm outra CR. São Podem extraterrestres. ser. Eles seguem outra Eles têm outra legislação, Podem Não, ser, podem ser, mas fica a dica aí para uma reflexão e possíveis Precedentes. ajuizamentos de ações. Uhum. Porque se para o parlamentar é possível, Por que não? porque Para para os contribuintes, os não. contribuintes em Segurados, geral, não. não. Então, com relação às histórias da As vida, as histórias, histórias são muitas de histórias, né? de desaposentação, o que eu Sim. digo é isso. Vale a pena se debruçar sobre essa lei e fazer um estudo, tá? É. Uma tese, dá uma tese Dá muito uma interessante, e muito argumentos para interessante. trabalhar, Dá, né? dá, Sim, dá. sim. Dá sim, com certeza. Bom, falamos aí, né? Vamos falar mais um pouquinho esses casos assim de aposentadorias, como é que estamos aí? A gente tem algumas discussões, né? Esperando o vigilante esperando decisão, a questão do motorista. Como é que estamos aí? Tem algumas histórias? Vamos contar histórias, doutor Vamos Sérgio? contar história. Dessas questões, a gente falou um Como, pouquinho da como disse aposentadoria. a nossa presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário, Adriano Bramante, né? Tá, Isso. Adriana, aqui um Um abraço para abraço você, pra viu? doutora Adriana. Tudo que eu sei de direito previdenciário, tudo não, mas boa parte do que eu sei foi com você, tá? Em especial de aposentadoria especial. Né? Especial. Adriano Bramante diz que nós estamos de mal com o Ela Supremo. falou, lembra? Ela falou, Sim. porque a gente foi falar sobre a questão da revisão da vida toda, ela falou assim, bom, é melhor não se Tá discute tocando na isso. ferida, tão começando a Exatamente, piorar. estão tocando na ferida, então deixa, né? Então, E aí ela falou assim, essa decisão a- está aguardando, mas é melhor nem decidir agora. a questão dos vigilantes está com o ministro Dias Toffoli, se não me engano, desde agosto do ano passado, né? Está concluído com ele, então ele pediu Tá. vistas, Uhum. o voto do relator, do ministro Barroso, se não me engano, foi desfavorável ao segurado, tá? Porém, o ministro Fachin divergiu, e nós estamos, por enquanto, na frente, tá Na 2-1. frente, olha, 2-1. isso é muito bom. Para nós, né? e se não me engano, foi a ministra Rosa Weber também, que divergiu. Ela ainda estava na época, Na né? época, antes de se aposentar. Divergiu. E o voto dela vale, né? Vale, O voto dela vale. vale. Ainda bem que o Sim, voto sim. dela vale. Então, o ministro Dias Toffoli pediu vista e está aguardando. Ele devolveu os autos lá com o voto dele, né? Uhum. Agora, Kelly, você falou da questão de motorista e ônibus. Sabe que eu tenho um projeto, né? Olha! Eu tô falando aqui de primeira mão, não vou ter, Opa! a não ser a doutora Ana Paula lá e a Bianca, É. que sabem disso. Eu tenho um projeto e ele já está bem encaminhado, Olha, né? isso é muito Ele bom. já está bem encaminhado. Deixa eu só molhar a Molhar garganta, a porque eu garganta. falo demais, né? Molha a garganta. Eu tenho um projeto que é escrever um livro. Aliás, eu estou escrevendo um livro, né? Olha. Sobre aposentadoria. Veja bem o título: Aposentadoria de motorista e cobrador de ônibus. Ótimo. Esse tema é fantástico. Não é aposentadoria especial do motorista e cobrador de Não. ônibus, tá? Sim. É um livro sobre aposentadoria do motorista e cobrador de ônibus, Uhum. tá? Então, não confunda com qualquer outro título aí, Sim. porque não se trata de aposentadoria especial de motorista e cobrador, e sim um livro de aposentadoria de motorista e cobrador de ônibus. O porquê que eu tomei essa iniciativa de Uhum. escrever esse livro? Primeiro, que lá no escritório nós temos muitos casos. Muitos casos de aposentadoria de motorista e cobrador de ônibus. E aqui eu confesso para vocês que a pessoa que vem trabalhar como motorista de ônibus aqui em São Paulo, a maioria são do interior, tá? Muitos do norte e do nordeste. As pessoas que trabalham como motorista, a maioria como motoristas e cobradores, são do norte e do nordeste, tá? E eles vêm do interior. E eles, quando chegam aqui em São Paulo, às vezes já chegam na idade de 20, 22, 25 anos, tá? Ou chegavam nessa idade, e eles eram oriundos de onde?
Hum, Da zona da rural. zona rural. Tempo Da zona rural. Então você, motorista, você, Olha, que cobrador de ônibus, interessante. procure alguém especializado, não na aposentadoria de motorista e cobrador de ônibus. Procure um advogado previdenciarista para estudar o seu caso, tá? Procure Exatamente. um advogado previdenciarista para estudar o seu caso. E aí, André, o curioso é que muitas pessoas vieram do norte, do nordeste, ou mesmo do interior de São Paulo, Uhum. aqui, do interior dos estados do sul, ou de outros estados aqui da região sudeste, e vieram da zona rural. Aí, quando você vai escrever aposentadoria especial, ou você vai falar sobre aposentadoria especial de motorista e cobrador de ônibus, você está perdendo O período aqueles rural. anos rural. Às Olha vezes são isso, 10, olha Você 15 que anos, né? entendeu? Você Olha está que perdendo isso. Então, por que que eu resolvi e estou escrevendo esse livro, Aposentadoria de Motorista e Cobrador de Ônibus? Uhum. ótimo. Eu quero aproveitar esse livro, esses arrazoados, por enquanto são uns Sim. arrazoados, embora eu falei que está adiantado, mas são alguns arrazoados ainda, tá? Para mostrar que não só a aposentadoria especial, nós vivemos numa época em que os direitos estão sendo tomados da população, principalmente Sim. com a reforma É verdade. da Previdência. Os direitos foram tomados do trabalhador, principalmente porque após a reforma da Previdência, o tempo especial, se você não fechar aquele tempo exigido lá de 15, 20 ou 25 Você não anos, tem esse a direito. depender da atividade, você não tem direito à É. aposentadoria especial. Mas olha que interessante, você pode pegar um tempo do trabalho rural, Uhum. você pega um tempo convertido até 2019 especial, se converte para comum, Sim. sim, e aí você aproveita o tempo após a reforma que não é mais permitido. E aí Olha. a somatória desses anos, Como vamos para é. aposentadoria por pontos, Olha né? isso. Vamos para Fantástico. aposentadoria por pontos. Então, assim, o que eu, nesses arrazoados do livro, eu estou querendo, tentando mostrar isso que vai além da Da aposentadoria aposentadoria especial. especial. Vai Exatamente. além da aposentadoria Sim. especial. E lá no escritório nós temos inúmeras decisões, inclusive antes de ontem saiu uma sentença lá, reconhecendo o direito à aposentadoria especial a um dos motoristas. Tá? Olha. Quer dizer, nós temos inúmeros Uhum. casos, tá? De concessão de aposentadoria especial do motorista e cobrador de ônibus, tá? E o que é interessante nisso? Às vezes não dava para aposentadoria especial. Tem casos lá que deu Uhum. 23 anos. Mas a hora que você converteu isso para o comum, que pegou a idade da pessoa mais o tempo trabalhado depois ou antes de exercício Pegou da pontos. atividade, pegou ponto. Para que a aposentadoria Sim, tá melhor? vendo? Sim. Até porque o cara, você trabalhador e motorista de ônibus, você não quer sair da sua. Muitas vezes você aposenta e não quer sair da sua atividade. E com Exatamente. razão, Sim. e com razão. E aí, Kelly, só temos uma objeção com relação a isso. Uhum. Quando se pede a documentação, o PPP, o LTCAT para as empresas de ônibus, não, elas entregam. Entregam. Se pediu Uhum. hoje, amanhã ou depois, elas entregam. Mas entregam aquilo daquele jeito. Daquele jeito. Aquilo daquele jeito. Entendeu? Só que muitas vezes que não serve. Aí você vai entrar Verdade. numa briga administrativa Uhum. que vai perder, você entra numa Uhum. discussão administrativa que vai perder, e essa discussão administrativa encerrou, você leva Pro judiciário. Pro juiz. para o judiciário. E aí vai discutir no judiciário. Agora você é advogado que vai entrar com um processo dessa natureza. Fuja do juizado especial federal. Fuja. Fuja. Com relação à aposentadoria especial, Fuja. principalmente de motorista e cobrador de ônibus, é prova emprestada, vindo da Justiça do Trabalho. Fuja, dá um jeito de sair disso daí, porque o juizado especial federal também é uma armadilha contra os segurados, contra a aposentadoria especial. Isso. E olha aí, fazendo um gancho com aquele assunto anterior, né? Exato. Porque o juizado especial é de livre acesso para o próprio Que segurado. deveria Sim. ser o quê? Aquele acesso onde ele teria ali todo o respaldo. E, na verdade, Ou é o que seja, não tem. motorista tá aqui ouvindo o Dr. Sérgio falar. Está aqui assistindo o nosso podcast. Fala, não, agora já peguei essa dica, vou eu.
vai tomar uma negativa no Vai, administrativo. Aí ele sabe que ele pode ir lá no juizado. sem E- advogado, Sem ele advogado. Deixa eu ver. E dá entrada. Aí o que acontece, doutor Sérgio? Leva Lá no pau. juizado? Leva pau. Não vai, não faça isso. O juizado é uma armadilha E o juizado- para o aposentadoria juizado, ele especial. não Você oferece motorista, você cobrador, você que trabalha, que tem uma, independente de ser motorista ou cobrador, que exerce alguma outra atividade, não vai, se for aposentadoria especial ou se você quer uma conversão desse tempo especial para comum, que é possível, fuja do juizado especial. Muito Ó, bem. Ó. Conselho de amigo, fuja do juizado especial. Ai, gente, olha, o papo tá muito bom. Anotaram, fuja do juizado especial. Conselho do Dr. Sérgio, nosso conselho também. Gente, nosso papo tá muito bom, mas acabou. Já eu falei que não, agora começou a já esquentar. falaram aqui, Doutor- olha. doutor Sérgio gente, trouxe ali umas agora anotações. Que o Dr. Sérgio trouxe anotação, começou a falar, e a gente começou aqui, falaram, ó, já deu. Eu falei, como assim? Não pode. O Dr. Sérgio vai ter que voltar aqui em Sim. outras vezes para falar mais histórias pra gente, né? Precisamos marcar. Então, eu gostaria imensamente de agradecer, mas antes disso, queria as suas considerações finais. Doutor Sérgio, vamos conversar um pouquinho, falar aí. Eu tenho a agradecer, né? Eu só tenho a agradecer pelo convite, por essa iniciativa de vocês de fazer um podcast no direito voltado para a população, tá? Um podcast voltado para a população e assim, quando se fala em um linguajar simples, quando se tenta transmitir uma mensagem boa, uma mensagem que agrega, se a população entende, imagina os advogados. Então, Sim. isso é muito interessante. Isso é um serviço social. Vocês estão fazendo, vão além, tá? Vão além do que é publicar o que é direito. É um serviço social. Um serviço social que deveria estar previsto na nossa Constituição Federal, que desde o início dos estudos tenha-se acesso à legislação. Para quê? Para que não sejamos ludibriados, tanto pelo governo, nas armadilhas do governo, tá? Quanto em tantas outras armadilhas que tem por aí. Isso mesmo, olha, tá vendo? Mas é isso mesmo, a gente tem que. É uma linguagem para esclarecer mesmo, né? Para passar a informação. Então, gostaria demais de agradecer o nosso bate-papo, gostaria muito de agradecer ao Dr. Sérgio por todos aí os apontamentos, né? Eu vou pedir para o Dr. Sérgio passar aí redes sociais, a gente vai colocar aqui o link para o pessoal seguir aí o doutor. Pode passar, doutor, qual que é? Sérgio Reis Guzmão, olha, eu sou Olha! ruim de rede social, eu sou um perigo na rede social, porque eu não sei mexer direito. Na verdade, eu sou... Não, mas A pode gente põe aqui passar. embaixo. A gente Vai coloca lá, aqui Sérgio Reis embaixo. Guzmão é o Instagram, né? Vai É o lá no Instagram. Então, Vai no Instagram e eu peço então para que sigam a Comissão de Direito Exato. Previdenciário da nossa subseção, a nossa A Comissão de Direito Previdenciário, tá? E você, advogado que nos assiste, me dá só mais um minuto? Quer? Só mais um minuto. claro! Ó, Lógico. você, advogado que nos assiste, há uns 15 dias atrás nós tivemos uma informação de que cerca de 65% dos processos previdenciários são improcedentes. Não faça processo previdenciário sem estudar bastante a legislação. É um pedido que eu faço para você, para que você não prejudique, para que o seu segurado não seja prejudicado e que você obtenha êxito. Então procure, você que é advogado e não está integralizado com as comissões de direito da subseção, procure a comissão. Se você for advogado que atua ou vai atuar no direito previdenciário, procure a nossa comissão, procure as demais comissões da subseção, porque lá tem curiosos como eu, lá tem especialistas como a Kelly, como o André e o Thiago, né? Thiago E o Thiago que vai ser, então, procure, porque lá é um lugar de se fazer amigos e de construir juntos. Exato. É isso, Sim. Kelly, as minhas considerações, além do agradecimento, é isso, tá? Obrigado, doutor Sérgio, obrigado mesmo. Eu faço parte da comissão e tenho muito orgulho, então, né, tô ali, faço as coisas, eu acho maravilhoso, porque a gente tem muita informação, a gente tem muito contato, a gente faz amigos e é fantástico. Gostaria também de agradecer, doutor Tiago, Muito suas obrigado. considerações, doutor. Nossa, eu adorei bastante esse podcast.
ainda mais de conhecer um pouco mais da história do doutor aqui. E sim, eu concordo, a gente tem uma grande responsabilidade sobre os nossos clientes, Sim, principalmente para conhecer a legislação previdenciária, até porque é uma legislação que toda hora muda, né? sim. E a gente sempre tem que estar muito Sim. atualizado. Então é isso, muito obrigado, doutor. Passo a minha palavra para o doutor André. Doutor André, suas considerações? Como eu já tinha dito no início, um prazer enorme. Esse bate-papo aqui foi muito bacana, muito enriquecedor. Excelente. Acredito que quem está nos vendo, nos ouvindo, pegou aqui algumas dicas bem interessantes sobre Muito. aposentadoria, sobre toda essa questão previdenciária. Então, eu acho que agora eles vão começar a entender um pouquinho mais e não vão entrar no juizado especial. Isto, Não vão isso. Ó, entrar. E recado não vão importante. acreditar no No simulador. simulador. Chega de armadilha, né? Chega de armadilha É. para o povo e contra o povo, né? Encontra o povo. Fica aqui a campanha, hashtag chega de Chega de armadilha. Ó, o doutor Não Sérgio mais. lançando a campanha, hashtag chega de armadilha, por favor. Então, gente, obrigada mais uma vez. Gostaria de agradecer a todos. Assistem, acompanhem a gente aqui no podcast do Direito. Vai ter outros temas, outros convidados, outros assuntos. Mas, doutor Sérgio, obrigada. O papo foi maravilhoso e a gente vai estar aqui passando informação para vocês. Então, siga a gente e obrigado. Ó, o pessoal vai colocar aqui nosso Instagram, nossas redes sociais. Vai lá acompanhando, tá bom? Obrigado, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.